Olá, pessoal! Boa tarde! Sejam todos bem-vindos! E hoje eu trouxe um tema que sempre me questiona, inclusive essa semana mesmo eu recebi uma mensagem me perguntando o que eu preciso analisar, avaliar dentro de uma anamnese. Então, por isso que eu trouxe esse tema aqui para a gente conversar, para ser um profissional de sucesso, para ser um profissional reconhecido no mercado, para ser um profissional valorizado por outros profissionais. Por exemplo, para eu ter indicação de um médico cardiologista, para eu ter indicação de um nutricionista, de um ortopedista, eu preciso me tornar referência. E como eu me torno referência? Com conhecimento, gente. E conhecimento aprofundado. Não são alguns poucos dias que vão resolver todas as dúvidas de vocês, sanar todas as dúvidas. Por quê? É um processo, literalmente é uma jornada. E as dúvidas, elas vão surgindo no dia a dia da gente, no dia a dia profissional. É no dia que eu estou ali com o meu aluno, que acontece alguma coisa e eu preciso reajustar o treino dele. É quando chega um aluno novo para mim, um potencial cliente, né, um potencial aluno, e ele chega para mim com uma série de exames, uma bateria de exames do cardiologista, por exemplo, e fala, ó, eu preciso fazer atividade física, eu sou cardiopata e eu preciso treinar. E eu preciso treinar com alguém que vá fazer um trabalho em que eu tenha resultado e eu tenha segurança. Então, a partir do momento que você é um personal trainer completo, você consegue captar qualquer tipo de cliente. E é o cliente que vai até você. Então, é isso que a gente quer. E é por isso que eu estou aqui, para contribuir com vocês, para vocês se tornarem referência aí no mercado de vocês. Mas o fundamental é criar em você um raciocínio integrado, para que você seja referência, para que você se sinta seguro na hora de prescrever treinos, independente do tipo de objetivo. Por quê? Porque você tem todo o conhecimento embasado na ciência e você consegue raciocinar. Então, não é o quanto você raciocina, é como você raciocina. É como você chega com um laudo de um médico cardiologista e lá vem descrito VO2 máximo, duplo produto, pressão arterial sistólica e diastólica durante o exercício, e você consegue pegar esses dados e transcrever tudo isso para o treino do aluno, que vai gerar as respostas fisiológicas, as adaptações fisiológicas necessárias para melhorar a qualidade de vida dele, para provocar o emagrecimento, para provocar a hipertrofia muscular. Vamos ao conteúdo de hoje, né? Com relação à anamnese, gente, é uma coisa assim que para muitos pode ser uma coisa tão óbvia, mas eu digo para vocês que são muitos, mas muitos mesmo, personagens, né, personal trainers e profissionais de educação física que trabalham com prescrição de exercícios, com treinamento, que não fazem uma anamnese de forma correta, de forma completa. Primeira coisa, para que serve a anamnese? A anamnese é uma espécie de questionário. Só que é um questionário feito em forma de entrevista. Então, por que é importante eu fazer essa anamnese em forma de entrevista e não simplesmente entregar o questionário para o aluno responder, para o cliente responder? Se você atende no presencial ou no online, você precisa fazer uma anamnese muito bem feita. E por que não é interessante, então, eu simplesmente enviar o link de um formulário para a pessoa responder? Porque você vai perder a oportunidade de esclarecer alguma
interpretação errônea que a pessoa teve ali, com determinada pergunta. E é através da anamnese que você conhece o indivíduo, que você começa a conhecer o seu aluno, o seu cliente ou o seu potencial cliente. Então, é necessário fazer essa anamnese, tá? Por quê? No caso, a anamnese, a partir do momento que você entrevista a pessoa, né, você vai seguir toda lá. Existem vários softwares hoje, inclusive gratuitos. Tem uns mais completos, pagos, mas muitos gratuitos. Anamnese em formato de Word, PDF, tudo você consegue baixar aí gratuitamente e você consegue agregar muito mais, colocando mais informações. Mas essa questão, o que eu quero chamar muito atenção aqui é a questão da entrevista. Então, você vai seguir lá todas as perguntas, né? Então, aí você vai perguntar o nome da pessoa, idade, e aí você vai fazer algumas análises ali durante a anamnese, como, por exemplo, histórico familiar. Histórico familiar. Eu preciso avaliar questão de saúde, né? Alguém na família, parente próximo, né? Pai, mãe, vovó, irmãos, né? Que são considerados ali parentes próximos, tiveram ou têm algum problema cardíaco. Por que isso? Porque dependendo da idade do indivíduo, né? Vamos supor, vou pegar uma mulher, por exemplo. Uma mulher que tem histórico familiar aí de doença cardíaca, né? Alguém próximo aí já infartou, é hipertenso, alguma coisa relacionada à parte cardíaca, cardiovascular. E ela está no período da menopausa, entrando na menopausa. Aí eu já começo, aí eu falo com vocês o seguinte, desde a avaliação física, eu já preciso ter esse raciocínio integrado. A partir do momento que ela vira para mim e fala assim, eu já estou na menopausa, eu já começo a pensar tudo que pode estar acontecendo com o organismo dela ali, na anamnese, na minha conversa com ela, na minha entrevista com ela. E já começa a pensar na prescrição de treino. Então, tudo começa na avaliação. Quem participou aqui da jornada, eu disponibilizei um checklist da avaliação física, de uma avaliação física completa, na quinta-feira, logo após a aula ao vivo, com todos os itens que precisa ter dentro de uma avaliação. E o primeiro deles é a anamnese. Então, essa mulher, na menopausa, né, eu já começo a pensar, falo assim, ó, ela tem histórico familiar, cardíaco, cardiopata na família, hipertenso. Aí eu já questiono ela, você tem problema cardíaco? Não, que eu saiba. Só que a gente sabe que após menopausa, pela deficiência do hormônio estrogênio, né, porque fecha o ciclo ovariano na mulher, que é o marco aí, a menopausa, e aí o estrogênio, a gente sabe que é um hormônio que ele tem efeito protetor em vários outros órgãos, em vários sistemas. E um deles é o cardiovascular. E aí, quando ela me diz que está na menopausa, pós-menopausa já entrou na menopausa, que tem histórico familiar, mãe cardíaca, pai cardíaco, hipertenso, e eu pergunto, aí eu já começo a questioná-la outras coisas que vão me auxiliar na hora de montar o treino dela, entende? Por quê? Aí eu pergunto para ela, você tem problema cardíaco? Não que eu saiba. Mas se ela tem histórico familiar e está na menopausa, o risco dela desenvolver é grande. Entende? E aí a minha prescrição vai interferir, se pode interferir positivamente em não deixar com que ela
se torne, né, ela tem aí, por exemplo, hipertensão, uma doença cardiovascular. Então, na anamnese, a minha entrevista, uma coisa, uma informação vai puxando a outra. E eu já começo, eu brinco o seguinte, minha cabeça começa a fritar. Já pensando em que eu vou fazer de prescrição de treino em cima daquela avaliação para gerar as adaptações que aquela pessoa precisa. Então, quando eu pergunto o histórico familiar, ele me dá informações preciosas. E eu já vi, gente, pessoas fazendo avaliação física, a parte da anamnese, simplesmente vai lendo lá e preenchendo e não tem esse feeling. E é necessário ter essa sensibilidade para você tirar da pessoa ali o maior número de informações possíveis. Então, por exemplo, eu estou ali, questionei questão de histórico familiar, aí eu vou para a questão de algum tipo de lesão. Não, nunca tive. Já fez alguma cirurgia? Ah, sim, fiz. Já fiz menisco no joelho direito. Então, você vai lá e anota essa informação. Sabe por quê? Porque na hora que você for fazer avaliação postural, você já vai ter um olhar diferenciado na hora de fazer a avaliação, observando ali quadril, joelho e tornozelo. Por quê? Porque a cirurgia dela pode ter gerado uma compensação do outro lado, no caso do lado esquerdo, e você consegue avaliar isso. E a sua prescrição depende disso. Uso de medicamentos. Então, eu estou falando os itens que são importantíssimos dentro de uma anamnese. Vai anotando aí, gente, anota aí. Se faz uso de algum tipo de medicamento. Ah, você usa algum tipo de medicamento contínuo? Ah, uso, eu tomo losartana todo dia de manhã. É um antihipertensivo. Ou a pessoa não tem problema de pressão, não é hipertensa, mas ela tem perda de proteína na urina e o médico passou esse medicamento, que é um antihipertensivo, só que ele age no sistema renina-angiotensina, nos rins. E o que isso quer dizer, Bárbara? Por que eu preciso saber disso? Aí você precisa saber mecanismo de regulação de pressão arterial. Mas ele não é hipertenso, mas ele faz uso de um medicamento que vai interferir, sabe em quê? Na frequência cardíaca e na termorregulação, temperatura corporal. E isso interfere em quê? No resultado. Então, se eu sei essas informações e eu sei o que significa, porque também não adianta, gente, você pode ser o melhor entrevistador durante a anamnese. Vamos chamar de entrevistador, né? Que eu falei que é uma entrevista. O melhor repórter ali para entrevistar. Mas se você não souber analisar e interpretar aqueles dados, sua prescrição não vai ser completa. Por isso que eu digo que tudo começa em uma boa avaliação física. E eu falo que a avaliação física, gente, não vou falar que é uma vitrine, mas é um ponto-chave para você conquistar novos clientes. Porque a sua abordagem feita ali de forma correta, você passando segurança para o aluno naquele momento, às vezes ele nem estava pensando em treinar com você, em contratar o seu serviço de personal trainer, mas ele ficou tão encantado com a forma com que você fez a avaliação dele, com a forma com que você o tratou. Lembra? A gente comentou sobre isso. Eu falei sobre isso ao longo das aulas da jornada e comentei sobre isso ontem de novo. A questão do atendimento. Eles viram no final e falam assim, nossa, eu nunca fiz uma avaliação desse jeito, tão completa, com tantas informações, eu nunca nem soube que o meu medicamento ia interferir na minha frequência cardíaca.
nos meus batimentos cardíacos. E que isso tem que ser calculado em cima da intensidade ali que eu preciso trabalhar durante os treinos para atingir o objetivo que é emagrecimento, por exemplo, ou para atingir o objetivo que é perda de peso ou saúde, qualidade de vida. Então, essas informações que eu consigo captar na anamnese me ajudam muito. Essas informações que eu estou passando aqui para vocês, elas são informações que eu vivi aí ao longo da minha experiência prática. Olha que eu já fiz um bocado de avaliação física, tá, gente? Nossa, mas foram muitas. Já peguei gente de todas as formas possíveis que vocês imaginarem. Com comorbidade, sem comorbidade, criança, adolescente, adulto, homem, mulher, idoso, tudo que vocês imaginarem. Então, a gente vai criando esse feeling. E isso faz muita diferença.